Estamos de volta com a leitura do livro que é o Espiritismo no formato de aula para vocês. E recapitulando a aula passada, a gente estava na parte na qual o visitante fala assim: tá bom, eu compreendo toda a doutrina espírita, né, da parte filosófica, da parte textual, das ideias, é totalmente congruente, né? Faz sentido tudo que vocês falam. Mas e os fatos? Né? É preciso ver para crer, né? E aí Allan Kardec diz o seguinte: quem não aceita as condições que são necessárias para você poder observar a parte física, a parte dos fenômenos físicos, mostra não ter sério desejo de esclarecer-se, e com tal pessoa é inútil a gente perder tempo, né? Porque para você entender os fenômenos físicos, você precisa entender qual é a causa que produz esses fenômenos, ok? Nem todos que testemunharam esses fatos, esses fenômenos físicos, nem todos puderam testemunhar, né? Nem todos podem testemunhar. Por quê? Por que eles não podem? Porque eles não se colocaram nessas condições para observá-los. Não tiveram a paciência nem a perseverança que é preciso ter. Se a gente diz que é preciso, para observar, existem certas condições e a pessoa não está nem aí, como é que ela quer esperar poder observar qualquer coisa? Ela não vai conseguir, não é? Se o cientista falar assim, olha, para você poder observar a chuva caindo, você precisa esperar um dia que esteja nublado, que a umidade esteja acima do normal, que tenha, né, um dia propenso a isso. Senão você não vai conseguir ver a chuva. E aí a pessoa fala, não existe a chuva porque eu não consegui ver. Não, você ainda não se colocou na condição para ver a chuva. Entendeu? Bom, os elementos de convicção também não são os mesmos para todos. Não é porque uma pessoa viu alguma coisa que ela vai ser convencida disso, né? Às vezes é pior, às vezes ela vê uma coisa e tem uma conclusão totalmente contrária. Quando se vê um fato de que não se compreende, quanto mais extraordinário ele é, mais suspeitas desperta e mais o pensamento se esforça para lhe dar uma causa vulgar. Por exemplo, se um cientista, né, uma pessoa que só acredita na ciência, nos fenômenos físicos e tal, quer explicar tudo pela parte matemática, pela parte concreta, não é? A pessoa vê um fenômeno espírita, uma manifestação espírita, né? Uma cadeira se mexendo assim, uma mesa se mexendo, ela vai procurar explicações dentro da parte que ela compreende, ela vai criar, né, explicações assim, foi um acaso que aconteceu isso foi um acidente, né? Se a pessoa que está vendo esse fenômeno é uma pessoa supersticiosa, ela vai dizer, isso é coisa do diabo, isso é uma bruxaria, né? Então, quer dizer, quanto mais extraordinária a coisa é, mais absurda ela vai parecer. Então, cada pessoa que não compreende as leis do que aquilo ali está acontecendo, ela vai buscar uma explicação dentro da realidade dela. Então, ele diz o seguinte: há duas coisas no espiritismo: a parte experimental das manifestações e a doutrina filosófica. Sem você compreender a doutrina filosófica, você não entende a parte experimental. Bom, e aí a gente na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a continuação dessa conversa, né? O visitante diz o seguinte: o senhor tinha razão de dizer que das mesas giratórias e falantes saiu uma doutrina filosófica. E longe estava eu de suspeitar as consequências que surgiriam de um fato encarado como simples objeto de curiosidade. Agora vejo quanto é vasto o campo aberto pelo vosso sistema. E aí ele frisa, né, aqui, ó, na colocação dele, que o sistema é de Allan Kardec. E Kardec responde o seguinte: nisso vos contesto, caro senhor. Quer dizer que ele não concorda com o que ele disse. Ele fala o seguinte: dai-me subida honra
atribuindo-me esse sistema quando ele não me pertence. Quer dizer, ele não foi criado por Allan Kardec. Essa filosofia não é de Allan Kardec. Ele continua dizendo assim: ele foi totalmente deduzido do ensino dos espíritos. Quer dizer que Kardec foi responsável para pegar a informação que os espíritos deram e colocar no livro. Por isso que eles chamam Kardec de o codificador. Por que eles deram essa incumbência para Kardec, esse trabalho, essa missão para Kardec? Porque ele é uma pessoa que não tinha interesse financeiro, que não tinha interesse de aparecer. Tanto é que ele não colocou o nome dele, ele colocou um pseudônimo. Ele botou Allan Kardec. Né? O nome dele é Professor Rivail, não é Kardec. E aí ele continua o seguinte, assim: eu vi, observei, coordenei e procuro fazer compreender aos outros aquilo que compreendo. Esta é a parte que me cabe. É como um professor de matemática. Ele pega o assunto e ensina aos alunos. Não significa que a matemática pertence ao professor. Não, ele está sendo responsável para passar aquela matéria para os alunos. Filosóficos, esta diferença capital. Então, qual é a diferença entre o espiritismo e outros sistemas filosóficos? Que estes são todos obras de homens. Os sistemas filosóficos são obra dos homens, mais ou menos esclarecidos, ao passo que naquele que me atribuís, quer dizer, que no espiritismo, eu não tenho mérito da invenção de um só princípio. Ele não inventou nada, Kardec não inventou, então ele não pode pegar o mérito disso. Disse a filosofia de Platão, a filosofia de Descartes, a filosofia de Leibniz. Nunca se poderá dizer a doutrina de Allan Kardec. Então, quem é kardecista, né, atribui tudo que a pessoa estuda a Kardec. Você fala assim: eu sou kardecista, então eu busco a doutrina de Allan Kardec. Ele está dizendo, o próprio Allan Kardec diz que não pode dizer que a doutrina é dele. A doutrina não é de Kardec. Ele mesmo está dizendo isso. Então, quem é kardecista, e a gente tem que respeitar a pessoa que quer ser kardecista, né, acredita que a doutrina é de né? Isso aí faria a coisa não andar do jeito que ela deve andar. O espiritismo tem auxiliares de maior preponderância, ao lado dos quais somos simples átomos. Então ele está dizendo que ele não é nada ao lado da filosofia. Ele não é ninguém. Quem é ele para dizer que a filosofia é dele? Isso aí é mentira, não é dele a filosofia. Ele foi o responsável por pegar e colocar tudo coordenadinho, um coordenador, né? Mas quem é? A filosofia não é dele, não criou nada disso.